Tudo bem, gente? Tudo bem, família? Vamos para o nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 4, né? Lembrando aí que são vídeos simples, né? Eu sempre falo isso porque pode ser que alguém esteja assistindo esse vídeo pela primeira vez, né? Então são vídeos simples, a gente vai fazer a leitura do texto, a explicação da leitura e por final uma aplicação, tá bom? Vamos lá? Estarei lendo na versão NTLH, tá? Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: Mas as Escrituras Sagradas também dizem: Não ponham à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhes todos os reinos do mundo e as suas grandezas e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vai embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Versículo 12. Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galileia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum, na beira do lago da Galileia, nas regiões de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito: terra de Zebulon e terra de Naftali, na direção do mar, do outro lado do rio Jordão, Galileia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão verá uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: Arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Versículo 18. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia, quando viu dois irmãos que eram pescadores, Simão, também chamado de Pedro, e André. Eles estavam no lago pescando com redes. Jesus lhe disse: Venham comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram logo as redes e foram com Jesus. Um pouco mais adiante, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles estavam no barco junto com o pai, consertando as redes. Jesus chamou os dois e no mesmo instante eles deixaram o pai e o barco e foram com ele. Versículo 23. Jesus andou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando a boa notícia do reino e curando as enfermidades e as doenças graves do povo. As notícias a respeito dele se espalharam por toda a região da Síria. Por isso o povo levava a Jesus pessoas que sofriam de várias doenças e de todos os tipos de males. Isto é, epiléticos, paralíticos e pessoas dominadas por demônios, e ele curava todos. Grandes multidões o seguiam, era gente da Galileia, das 10 cidades de Jerusalém, da Judéia e das regiões que ficam do lado leste do Rio Jordão. Até aí, gente. Então aqui nós vamos ver, né, os acontecimentos depois do batismo de Jesus. Ontem nós vimos, né, o batismo de Jesus em Mateus capítulo 3. E logo que Jesus, então, ele é batizado, entra no capítulo 4 e o texto entra dizendo que o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então é um texto bem conhecido das Escrituras, onde vai falar sobre a tentação de Jesus no deserto, né? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, né? E depois disso, então, ele estava com fome. E a Bíblia vai nos dizer que o diabo, então, se aproxima de Jesus e o diabo tenta Jesus da seguinte forma: se você é o Filho de Deus, transforma estas pedras em pão, né?
E Jesus então responde com a palavra, né? Jesus diz o seguinte: as escrituras sagradas afirmam, ele fala isso no versículo 4, né? O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Muito interessante, né? Podemos pensar que talvez o objetivo do diabo era tentar Jesus com a questão da fome, o que também, né, está dentro do contexto. Jesus estava com fome, transforma essas pedras em pão, né? Mas eu creio, né, que a tentação de Jesus tinha muito mais a ver com a sua identidade, né? Porque no final do capítulo 3, quando Jesus ele é batizado, ele sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele e ouve-se uma voz do céu, né? E essa voz afirma a seguinte coisa, isso está no versículo 17 do capítulo 3. Este é meu filho querido que me dá muita alegria. Então o Pai afirma para Jesus, este é o meu filho. Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. Agora Jesus é levado então ao deserto, fica lá 40 dias, 40 noites. Depois disso, o tentador se aproxima e diz, se você é o Filho de Deus, né? Então eu queria que vocês notassem isso. Se você é o Filho de Deus, né? Então é como se o diabo estivesse dizendo a seguinte coisa, né? Será que você é mesmo o Filho de Deus, né? E ali ele tenta Jesus, se você é mesmo, vamos ver, vamos tentar, vamos provar, né? Se você é, transforma estas pedras em pão. Junto, né, com a questão de Jesus também estar com fome, então o que colaborava para talvez ele ceder a essa tentação, mas Jesus responde com a palavra, né? O ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. Então, o que Deus havia dito? Deus havia dito, este é o meu filho, né? Então Jesus não precisava transformar as pedras em pão para provar que ele era o filho, porque o Pai já havia dito para ele que ele era o Filho, e isso para ele bastava, né? Depois segue ali com as tentações. Notem que agora na segunda tentação, o diabo diz, né? Se você é o Filho de Deus, ele usa da mesma forma, né? Tenta Jesus na sua identidade. Jogue-se daqui para baixo, pois as escrituras sagradas afirmam. Então agora o próprio diabo usa a Bíblia para tentar Jesus, né? E ele então cita as sagradas escrituras, né? Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, né? Lembrando que Jesus estava num lugar alto e o diabo está mandando ele se jogar para baixo, querendo dizer que as escrituras diziam que Deus o protegeria. E Jesus então diz, não, mas as escrituras sagradas também dizem, né? Não ponham à prova o Senhor seu Deus. Então, não é porque as escrituras sagradas dizem que Deus nos cuidará que agora nós vamos nos colocar em risco, né? Não é porque as escrituras sagradas dizem que Deus acampará os seus anjos ao nosso redor e nos protegerá que nós vamos andar, por exemplo, com o carro em alta velocidade, porque Deus vai nos proteger, não. Isso não deve nos levar a ser imprudentes, né? Podemos confiar em Deus, de que Deus está nos cuidando, mas podemos fazer a nossa parte e sermos prudentes, né? Então Jesus foi muito sábio, responde também Satanás com as escrituras. E agora, por último, Satanás então chuta o pau da barraca, né? Então pede que Jesus o adore, que ele daria para Jesus, né, muitas coisas, daria todos os reinos da terra. E Jesus diz, sai daqui, Satanás, né? Vai embora, Satanás. Isso está lá no versículo 10, né? As escrituras sagradas afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele, né? Depois, então, diz que o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus, né? E Jesus, então, dá início ao seu ministério. Isso aparece lá no versículo 17, né? Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem e ele dizia, arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Essa é a mesma mensagem que João Batista estava anunciando no capítulo 3 que nós vimos no vídeo anterior, né? Eu até citei que a primeira pregação de Jesus também foi arrependimento, lembra? Depois, mais adiante, Jesus então chama os seus primeiros discípulos, né? Diz que ele estava andando na beira do lago da Galileia, quando ele viu então ali os seus primeiros discípulos e ele então os chama, né? Num primeiro momento, Pedro e André, e num segundo momento, Tiago e João. Podemos pensar, né, que estranho, Jesus está andando, eu fico imaginando um homem, né, porque Jesus era um homem comum,
Jesus andando ali na beira do lago, de repente ele chama esses homens e esses homens simplesmente largam tudo e vão, né? Parece algo que nos soa estranho num primeiro momento, mas isso era algo comum em Israel, né? Israel tinha muitos mestres da lei, mestres que eram ensinados nas escrituras. Os próprios fariseus e os saduceus tinham os seus discípulos. João Batista tinha discípulos. Então era comum mestres, homens que eram sábios, terem discípulos. Eles chamavam os seus discípulos, eles escolhiam os seus discípulos. Na verdade, os discípulos escolhiam também os seus mestres, né? E ali então havia uma seleção, né, daqueles mestres também escolherem quais os discípulos que eles queriam. E os mestres geralmente escolhiam os discípulos mais sábios, os discípulos mais aprovados. Mas Jesus, ele chama homens simples, ele chama homens que estavam pescando, né? Porque Jesus, ele é assim, né? A Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E do versículo 23 em diante ali vai nos mostrar então Jesus, né, ensinando nas sinagogas e curando muita gente. Diz que as pessoas vinham, né, muita gente vinha de todos os lugares, trazendo enfermos, trazendo pessoas doentes, né, vários tipos de enfermidades, pessoas possuídas por demônios. E a Bíblia nos diz então que Jesus curava a todos. E aqui então começa a se espalhar a sua fama, né? E Jesus começa a ficar então muito conhecido, e nós nos próximos vídeos nós veremos isso, tá? Queria fazer uma aplicação com vocês, tá? Sobre a questão de Jesus ter sido tentado. Jesus foi tentado pelo diabo, nosso Senhor foi tentado, o Deus encarnado foi tentado por Satanás, né? E eu queria ler 2 versículos que estão lá no livro de Hebreus, tá? Se vocês quiserem abrir lá para acompanhar comigo, Hebreus, capítulo 2, versículo 18. Diz assim, versículo 17 e 18. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecadores do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Jesus, olha o que diz o versículo 18. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu, né? E agora no capítulo 4, versículo 15, diz assim, o nosso grande sumo sacerdote, aqui está se referindo a Jesus, tá? O nosso grande sumo sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. E o que eu queria dizer com isso? Que nós podemos recorrer a Jesus na hora das nossas tentações, né? É muito comum nós, como ser humano, sofrermos tentações, sermos tentados, mas nós podemos confiar em Jesus, e a Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que Jesus foi tentado à nossa semelhança. Jesus também foi tentado e, portanto, ele nos entende. Portanto, nós podemos recorrer a ele e certamente ele vai nos ajudar, e a Bíblia nos garante que Deus vai nos dar uma porta de escape, Deus vai nos ajudar na hora da tentação, né? Então eu queria dizer isso para você. Eu não sei por quais as dificuldades que talvez você tenha passado, quais as tentações que você talvez tenha sofrido, mas eu queria te encorajar na hora da dificuldade, na hora da tentação, na hora que você tiver talvez com algum desejo carnal, algo, né, que você entende ali que é errado, que você não quer ceder a isso, recorra a Jesus. Diga: Jesus, me ajude. Jesus, tira esse desejo de pecar, me ajude a vencer essa tentação. Enfim, eu queria dizer isso para você. Recorra a Jesus na hora da dificuldade. Amém, gente? Eu quero orar com você.
Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por cada um que está ouvindo esse vídeo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos ensina tanto. Obrigado, Jesus, por ter vindo e sofrido no nosso lugar, sido tentado, Senhor, para nos socorrer na hora da tentação. Obrigado porque o Senhor se manteve firme, Senhor, no momento da dificuldade, no momento da tentação. Nos ajuda, Senhor, no momento das nossas dificuldades, a sermos como o Senhor, a recorrermos ao Senhor, a orarmos buscando a ajuda do Senhor em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas tentações. Que a Tua palavra diz que o pecado, ele tenazmente nos assedia, que nós não venhamos ceder, Senhor, a esse assédio, mas que nós venhamos recorrer ao Senhor na hora da tentação e sermos semelhantes ao Senhor, vencermos, Senhor, no dia da dificuldade, vencermos no dia da provação. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, os meus irmãos, abençoa, Senhor, aqueles que estão ouvindo, derrama graça e favor, Senhor, sobre eles e sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Deus abençoe grandemente a sua vida e em breve teremos aí a gravação do capítulo 5, tá certo? Até mais.